Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus o Cristo, esteja sempre contigo. Irmão, se você ler em Gálatas capítulo 1, vai falar sobre o falso evangelho. E aqui, irmão, se você estudar capítulo 1 do livro de Gálatas, você vai ver que a epístola de Paulo, escrita aqui, foi escrita aos cristãos, direcionada aos cristãos que estavam se afastando do Senhor, seguindo e confiando nas obras da lei de Moisés. Então o apóstolo procurou corrigir esse problema, enfatizando a diferença entre o pesado jugo da lei, que levava a uma escravidão espiritual, e a diferença entre o fardo leve do Evangelho de Cristo, que leva à liberdade do Espírito. Essa epístola nos ajuda a apreciar a melhor liberdade que alcançamos por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. E aqui, irmãos, o contexto histórico de Gálatas chama a atenção como uma carta mais fervorosa, escrita e inspirada através da vida do apóstolo Paulo, dirigindo severa repreensão tanto aos membros da igreja que estavam se afastando do Evangelho, quanto aos falsos ministros que os desencaminhavam. E essa epístola contém também a primeira apresentação escrita a respeito da doutrina da justificação, que ensina que não somos justificados pelas obras da lei, mas somos justificados pela fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. E a epístola também contrasta as obras da carne com o fruto do Espírito. E aqui, irmãos, especificamente no versículo 1, que eu quero expor aqui, diz assim: Paulo apóstolo, não de homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Paulo aqui, irmão, se referiu a si mesmo como apóstolo. Sim, não pela autoridade dos homens, não pela autoridade ministerial, não pela lei de homens, mas pelo chamado de Deus, pela escolha de Deus. Ou seja, pela experiência dele, porque Deus sabe de todas as coisas, Deus conhece os corações, Deus sabe se alguém pode ser capacitado, se alguém vai estar disposto a ser capacitado para exercer o seu ministério. Eu fico pensando, por que não por homens? Porque se dependesse de homens, ele não teria chegado onde chegou. Talvez a tua vida seja a mesma coisa. Se fosse para depender de homens, você estaria onde está? Eu estaria onde eu estou se fosse para depender de homens? E quando eu me refiro a homens, é homem e mulher? Então eu colocaria assim, dependesse do ser humano, eu estaria aqui? A própria palavra diz que não, porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos vivos. Novas se tornam a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Ou seja, definitivamente, se não fosse por Deus em Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo, nós certamente não estaríamos aqui. E aqui, irmãos, no versículo 1, enfatiza claramente, apenas o versículo 1 já diz muita coisa. Por que ele precisava dizer que o ministério apostólico dele foi dado por Deus na vida dele? Não foi dado por homens, porque o homem não ia reconhecer o ministério dele. O ser humano não ia reconhecer a sua autoridade espiritual. E aqui, irmão, revela um grande problema contemporâneo para os nossos dias. Muitos hoje, meu irmão, minha irmã, que já não têm fé, só vão acreditar no ministério de alguém escolhido pelos homens, de alguém famoso, de alguém reconhecido mundialmente, ministerialmente, alguém famoso na televisão, na rádio, em qualquer lugar. Mas por que que acontece? Pela falta de fé. E a fé, você sabe que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas o verdadeiro profeta, o verdadeiro servo e serva de Deus, ele não espera ser reconhecido pelos homens apenas. Ele espera que a mensagem dele, a mensagem de Deus, através da vida dele, seja reconhecida pelos homens. E a mensagem de Deus não é a mensagem do profeta. Não é o profeta que escreve a mensagem. A mensagem do verdadeiro profeta não provém do seu próprio coração enganoso. A mensagem que o profeta, que o apóstolo, chamado por Deus, carrega, é a mensagem vinda do próprio trono de Deus, para a vida de quem a recebe. Será que você aceita
pregação só dentro da igreja? Será que você aceita a mensagem só vinda daquele ou daquela que você admira e tem respeito? Ou será que se vier alguém que você aparentemente não dá nada por essa pessoa, e se essa pessoa que às vezes você não dá nada por ela, se ela porta a verdadeira mensagem de Deus para a tua vida, será que você vai deixar passar em branco? Será que você vai desprezar e negligenciar a verdadeira mensagem de Deus? Então, irmãos, saiba, aconteceu isso com o próprio Senhor Jesus Cristo quando exercia o seu ministério aqui na face da terra. Cerca de 3 anos, o seu ministério aqui na terra, ele fisicamente aqui entre nós, não reconheceram o seu ministério. E a palavra de Deus vai dizer, irmãos, que naquele lugar onde ele nasceu e foi criado, poucos milagres foram efetuados, porque o povo não tinha fé e não cria que ele era o Messias. E perguntavam-se um para o outro, não é esse aí o filho de José com Maria? Não é esse aí o filho do carpinteiro? Não, não pode ser o Messias. Não, não pode ser. Então, a ponto de o próprio Senhor Jesus Cristo dizer, o profeta não é reconhecido senão na sua própria casa, na sua própria nação, na sua própria vila, na sua própria cidade, na sua própria igreja, na sua própria congregação, na sua própria seita, no seu próprio convívio. O verdadeiro profeta, ele não é aceito. O próprio Senhor Jesus Cristo não foi aceito. Não só na sua nação, mas por muitas nações. O profeta Isaías disse, foi rejeitado e desprezado. O profeta Isaías diz, quem deu crédito à nossa pregação? Muitos não têm dado crédito à pregação, porque olham para o homem, olham para a pessoa portadora da mensagem, do verdadeiro evangelho, e não do evangelho maldito. Seja anátema, se vier um anjo ou qualquer outra coisa pregar outro evangelho, seja maldito, seja anátema. Meu irmão, minha irmã, verdadeiro evangelho, irmão. O evangelho suficiente para a nossa vida. Jesus Cristo é suficiente. Infelizmente, o evangelho já não é mais suficiente em muitas igrejas e muitas denominações. Porque em algumas denominações, o que prevalece e o que é suficiente é a tradição, são os costumes, são os dogmas e são as leis da religião. E Jesus Cristo fica do lado de fora, batendo na porta. O próprio Senhor Jesus Cristo disse, eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. A igreja, irmão, a igreja recebeu essa mensagem do Senhor Jesus Cristo. Ele estava do lado de fora, essa carta foi enviada ao anjo da igreja, em Apocalipse capítulo 3. Carta enviada ao anjo da igreja, ou seja, para os crentes. Eis que estou à porta e bato. Quem quer entrar está do lado de fora. Então Jesus Cristo, do lado de fora de muitas igrejas. Por quê? Porque tem se afastado do evangelho. Bem, irmão, bem apropriada para os nossos dias. Gálatas capítulo 1. Medite na sua Bíblia, irmão. Não se afaste do evangelho. Ah, irmão, todo mundo está se afastando. Você não precisa ser todo mundo. Até porque você não é todo mundo. E todo mundo é muita gente mesmo. Evangelho verdadeiro, irmão, sabe por quê? Poucos serão os que entrarão no reino dos céus. Poucos. Muitos são chamados e poucos são escolhidos. A porta, ela é estreita. Poucos entrarão pela porta estreita. Larga é a porta do evangelho maldito, do evangelho anátema, do evangelho da teologia da prosperidade, da teologia do domínio e muitas outras por aí. Evangelho anátema, evangelho de que a bênção do Senhor enriquece e você vai e faz dívida, onde o seu líder diz que você tem que fazer dívida para ficar perturbado, para não dormir à noite, para ficar com o nome sujo, dando mau testemunho. Foge, irmão, foge, em nome de Jesus. Foge do evangelho falso. Foge do evangelho falso em nome de Jesus. Venha para o evangelho verdadeiro. Medita no evangelho verdadeiro. Leia o evangelho verdadeiro, meu irmão, minha irmã. Procura uma igreja que prega o evangelho. Foge deste lugar onde você se encontra, se for o teu caso. Tenha coragem. Faça como está escrito em Josué. Ser forte e corajoso para ter fé.
ter fé e decisão e propriedade e autoridade. Porque o apóstolo Paulo, ele teve autoridade. Teve tanta autoridade que ele diz, olha, sejam meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Olha só, um ser humano, pecador. Ele era pecador, né, um ser humano. Assim como eu também sou ser humano, pecador. Mas sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Olha a autoridade do apóstolo. O apóstolo verdadeiro, irmão, chamado por Deus. E não colocado em ministérios pastorais e ministeriais, porque anda bonito e porque dá tapinha nas costas, é falso e bajulador. Não, porque tem muitos aí que se auto-chamam e se auto-intitulam apóstolos e pastores, mas que não são chamados por Deus. Ou seja, não possuem, não são portadores do verdadeiro evangelho, não são chamados por Deus e não têm a unção verdadeira. 1 João 2,27, né? Eles não possuem a unção verdadeira que permanece neles, a unção do Espírito Santo de Jesus Cristo dentro deles. Por isso que eles não possuem o verdadeiro evangelho, não pregam o verdadeiro evangelho, não dão bom testemunho, só são crentes dentro da igreja, fora da igreja é outra coisa que não me convém falar aqui, e são duas faces, e são várias personalidades, e fazem coisas abomináveis, que se alguém visse, ia passar mal, ia desmaiar, ter um infarto, porque não ia acreditar no que tais pessoas fazem. Mas o que importa, irmão, é que nós, eu e você que está ouvindo essa mensagem aqui, sejamos verdadeiros para com Deus, sejamos verdadeiros para conosco, porque primeiro, não tem como mentir para Deus, mas há uma coisa é possível, é eu mentir para mim mesmo e acreditar na minha própria mentira. Não, irmão, vamos vir para a verdade. Jesus Cristo, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não disse que é mentira nem morte. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vivamos na verdade para que alcancemos a vida eterna e tenhamos vida e vida com abundância. Amém? Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã. Tenha um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite. No poderoso e sagrado e precioso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Onde você estiver, vou recitar aqui a bênção para abençoar a tua vida e o teu lar. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações, a presença, a ajuda e a consolação do Divino Espírito Santo seja convosco, não somente hoje, mas para todo sempre. Você que assim crê, diz amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E operando Deus, quem impedirá? Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Até a próxima, se Deus quiser.